Paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Os irmãos podem sentar, já que estávamos em pé. Vamos sentar essa manhã. Meus irmãos, como eu coloquei ali no grupo da igreja, que semana passada nosso pastor nós iniciamos uma série bem curta, que vai dar mais ou menos um mês, relembrando o nosso pacto de membresia, que nós fizemos uma série, acredito que lá em 2017 mais ou menos, sobre ele, e agora nós vamos dar uma relembrada antes de entrar na nossa próxima série mais longa. E, como eu coloquei, hoje nós vamos ver o pacto de número 3, na verdade o compromisso de número 3 do nosso pacto, né? E ele, digamos assim, começa com uma parte negativa, né? Que é não deixarmos de congregar. E tudo que começa com um não já é meio ruim, né? Porque ele está, de certa maneira, nos coibindo. Mas veremos que não é exatamente isso nessa manhã. E como nós temos lá no nosso primeiro vitral o pacto, e também tem aí no grupo da igreja para os irmãos, nós temos apenas 2 versículos que embasam o compromisso de número 3. Nós vamos ler eles nessa manhã, mas nós não vamos expor todos os pormenores do versículo, apenas vamos citá-los. O primeiro deles, se vocês puderem abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Que diz assim: E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O segundo texto é Romanos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 1 e o 2. Que diz assim: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Até aqui, esses 2 textos da Bíblia. Bom, o compromisso de número 3, ele diz assim: não abandonar as reuniões da congregação, e quando mudarmos de local que nos impossibilite continuar a congregar, unirmos-nos a outra igreja onde se possa cumprir os princípios deste pacto, não sermos membros ou líderes de outra igreja simultaneamente. Então, basicamente, nós vamos falar sobre a importância de congregar. E de algumas maneiras, ou em outras pregações, nós já comentamos com até certa frequência este tema. Então, nos passa pela primeira pergunta sobre congregar: o que é ser igreja? Por quê? A resposta que damos a esta pergunta diz muito da maneira como nos relacionamos como igreja, ou seja, com os nossos irmãos. Qual é o conceito de igreja que nós temos? E não nos é possível estendermos sobre o conceito de igreja, até porque já fizemos em outras oportunidades. Eu creio que a maioria de nós, se não todos, tem bem firmado o conceito sobre igreja.
Mas ainda, a igreja, entre tantas coisas que nós poderíamos adjetivar sobre ela, a igreja é a comunidade do reino de Deus. A igreja é a comunidade do reino de Deus. Por quê? Ela é a comunidade da nova aliança e somos enviados ao mundo como testemunhas e servos no poder do Espírito. Somos a comunidade do reino, somos os filhos de Deus. Precisamos nos vestir das vestes dos filhos de Deus, dos filhos do Rei. Então, como igreja, nós somos uma comunidade que testemunha acerca do reino de Deus. Somos uma comunidade que testemunha acerca da nova aliança. Aquilo que Cristo Jesus fez para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, que é resgatar pecadores para Deus. E ainda, ao sermos esta comunidade do reino de Deus, nós somos enviados ao mundo para testemunhar, através do poder do Espírito Santo, que somos os servos de Deus. Pensamos nós, de que maneira o mundo vai conhecer Deus? De que maneira o mundo vai saber quem Deus é? De que maneira o mundo vai ter uma compreensão mínima da realidade espiritual, se não for a partir da igreja? Se não for a partir da instituição que o próprio Cristo deixou como seus representantes, como seus discípulos. Porque como discípulos de Cristo, nós estamos seguindo os passos do Mestre. E Ele veio nos revelar quem Deus era. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. É o próprio Deus revelando-se a si mesmo. Se a gente pudesse resumir a Bíblia em uma única frase, é Deus revelando a si mesmo. E na revelação de Deus na Escritura, Ele coloca a igreja como uma peça importante, fundamental, dentro daquilo que é o plano de Deus. Então, a resposta que nós podemos dar de diversas formas, o que é ser igreja, é que nós somos uma comunidade, e a comunidade do reino de Deus. A igreja pertence a Deus, e Deus a preservará. A igreja não pertence à denominação, não pertence à liderança ou até mesmo ao pastor. A igreja pertence a Deus. E aqui é um parêntese de que todos aqueles que servem, todos aqueles que são líderes, obreiros ou que servem a igreja de alguma maneira, eles estão ali no literal do termo, servindo e não para ser servido. Um dos problemas que hoje nós vemos que as pessoas, até pelo que nós vamos entrar mais adiante, do não congregar, uma das acusações que se faz contra a igreja é que muitas lideranças, elas acabam assumindo um protagonismo, como se a igreja tivesse que servir aos líderes. E é exatamente o oposto. O líder, o obreiro ou qualquer pessoa que auxilia no trabalho, ele está a serviço da igreja. Então, a liderança, a igreja não existe para a liderança. A liderança só existe porque existe uma igreja. Então nós vemos que Deus preserva a sua igreja porque ela pertence a Ele e a ninguém mais. Deus a preserva sempre até a conclusão de todas as coisas, conforme seu plano e propósito. Então, já falamos aqui algumas vezes, mas eu e você nós vamos passar. Talvez a congregação do Jardim Botânico em algum momento deixará de existir, mas a igreja continuará existindo até que Deus, conforme nos diz o texto de Hebreus 10, 25, até que se vai aproximando aquele dia, até o momento em que Deus venha consumar todas as coisas conforme o seu plano, a igreja existirá, porque a igreja existe para a glória de Deus e Deus mesmo a preservará até o grande dia em que Ele consumará todas as coisas, ou seja, a conclusão do seu plano e do seu propósito.
E é nisso que nós cremos que, independente de nós, a igreja continuará existindo. Por isso que eu digo, eu e você vamos passar, mas Deus continuará preservando o seu povo. E é isso que nós vemos ao longo de toda a história. Nos últimos 2000 anos, nós vemos que reis, impérios, governos, ditadores, de toda sorte de pessoas quiseram e tentaram acabar com a igreja. E parece que em alguns lugares até mesmo isso teoricamente aconteceu, mas de alguma maneira Deus sempre preserva o seu povo e ele continua existindo. Quando John Stott, em um parágrafo em um de seus livros, ele fala sobre a Igreja de Deus, e eu gostaria de citá-lo integralmente aqui nessa manhã, apenas esse trecho. Ele fala assim, sobre a Igreja de Deus: ao delegar seu cuidado pela igreja ou a sua supervisão aos homens, ou disciplinando a igreja por meio deles, Deus, Ele próprio, não a abandona. Deus criou a igreja, comprou-a, é proprietário dela e supervisiona essa sua igreja. Esta continua a ser um novo Israel, a herança de Deus, o rebanho de Deus e o povo de Deus. O que ele coloca? É que Deus, ele vai usar homens para liderar a igreja, mas a igreja continua pertencendo a ele. E o que ele ressalta é que, até mesmo por meio destes mesmos homens, Deus pode estar disciplinando a sua igreja. Quando Deus permite que homens maus assumam a liderança, assumam o protagonismo de conduzir o povo de Deus, ainda assim, mesmo Deus disciplinando o seu povo através de maus líderes, o que ele coloca? Deus próprio não abandona a igreja. O próprio Deus não vai a abandonar, ainda que muitas vezes ele usa a liderança para disciplinar e punir a própria igreja, mas Deus mesmo não abandona. Por quê? Porque Ele criou a igreja, comprou a igreja, é proprietário da igreja, e Ele supervisiona a igreja conforme o seu propósito. Então, o próprio Deus é a raiz da comunhão, porque a igreja só existe porque é propósito de Deus, é vontade de Deus. E quando nós olhamos para a igreja como apenas instituição, como apenas placa denominacional, certamente nós vemos muitas coisas erradas, nós vemos muitas coisas que nós não concordamos, algumas coisas até mesmo que nós entendemos que deveriam ser rechaçadas. Todavia, ainda assim, nós devemos olhar para a igreja como discípulos de Cristo e saber que Deus ama a cada um dos seus filhos, que Deus ama a cada um aqueles a quem Ele tem salvado. Há uma frase que diz que, quando eu olho para a igreja, eu me decepciono com Deus, porque nós vemos muitas falhas, somos todos humanos. Mas a mesma frase diz que, quando eu olho para Deus, eu amo a igreja, porque é o que Deus faz, Ele ama a sua igreja, porque Ele é o proprietário dela. Então, quando nós falamos sobre congregar, nós estamos falando sobre aquilo que é um propósito de Deus, em primeiro lugar. Continuando, qual é a raiz da comunhão? Porque quando nós nos reunimos para congregar, nós estamos em comunhão. E qual é a raiz desta comunhão? Ora, é o próprio Deus, é a Trindade divina. Nós vemos que Deus não criou a igreja porque estava com necessidade de comunhão. Deus não criou o homem, Deus não nos criou como criaturas dele, porque ele estava com necessidade de comunhão. Porque nós vemos que eternamente a Trindade divina está em comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja não é para suprir uma necessidade, mas a igreja é o reflexo dessa comunhão divina. Ela é o reflexo desta comunhão que existe na Trindade. Nos ensina que para amar é necessário o outro, ou seja, um objeto de amor. A Trindade nos ensina que o Pai ama o Filho, o Filho ama o Espírito, o Espírito ama o Filho, o Espírito ama o Pai, e assim sucessivamente. Ou seja, que através da Trindade, nós vemos que ela nos ensina que para amar
para existir o amor, é necessário o outro. É necessário o objeto do nosso amor. E a Trindade, ela nos ensina isso quando um ama o outro sucessivamente. Ou seja, o amor não é autocentrado, o amor não é para si mesmo, o amor ele não é egocêntrico, mas ele é para o próximo, para o outro. E é assim que nós aprendemos com a Trindade como a raiz da comunhão. E com relação a nós, a pergunta que fica é: o que Deus espera de nós? A partir do que as Sagradas Escrituras nos ensinam, o que Deus espera da igreja, o que Deus nos espera como irmãos, como sermos igreja, é o que nós veremos muito resumidamente nessa manhã. No primeiro ponto, então, do nosso compromisso 3, é não abandonar as reuniões da congregação. Não abandonar, como eu falei, começa com não, ou seja, em certo sentido é um proibitivo, ou uma indicação de algo que deve ser evitado. Este vai ser o ponto principal que nós vamos falar nesta manhã: não abandonar as reuniões da congregação. E começando pelo texto que nós lemos, Hebreus capítulo 10, versículo 24 ao 25. O que este texto brevemente nos ensina? E por que eu vou passar um pouquinho rápido pela explanação do texto? Porque não seria fiel da nossa parte colocarmos o pacto, colocarmos o compromisso 3, citarmos o que nós entendemos que é prioritário no compromisso 3 e não expormos o porquê que aqueles versículos estão ali. Porque é que esta base bíblica que nós entendemos como o compromisso de congregar. Então, em primeiro lugar, ele nos ensina que devemos nos encorajar uns aos outros. Por que congregar? Porque precisamos nos encorajar uns aos outros. O que nos diz o verso de número 24 do capítulo 10 de Hebreus? Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e à prática das boas obras. É o que? Encorajamento. É isso que o texto nos ensina. Estimular uns aos outros. Para quê? O amor, que é um princípio da natureza de Deus, o amor. Nós jamais saberíamos amar se não soubéssemos quem Deus é, porque só Deus pode nos revelar o verdadeiro amor. E é então que, nas provas da vida cristã, longe de ficarmos desanimados, precisamos considerar e estimular uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Por que isso? E principalmente quando ele diz: consideremo-nos uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos. Porque todos nós passaremos por dificuldades. Todos nós enfrentaremos lutas e adversidades. E é nesses momentos que nós precisamos do encorajamento, do estímulo ao amor e à prática das boas obras. Porque num primeiro momento, geralmente, nós desanimamos. Nós, não baseado simplesmente na nossa produtividade, mas nós de alguma maneira nos entristecemos, desanimamos, acabamos por entrar num declínio espiritual por causa das lutas e adversidades da vida. É então que o papel da igreja, ela entra para nos encorajar, nos estimular uns aos outros nas nossas fraquezas, porque todos, por mais forte que sejamos, de alguma maneira somos fracos. Temos os nossos defeitos, temos as nossas fraquezas, temos as nossas falhas. E é aí então que nós precisamos deste estímulo e deste encorajamento. Porque o amor é comunhão. Como eu falei, o nosso modelo de comunhão é a Trindade divina, em que um ser ama o outro. Então, amor é comunhão. E comunhão pressupõe que nós nos amamos uns aos outros. John Wesley, ele diz o seguinte: a Bíblia nada conhece acerca de uma religião solitária. A Bíblia não nos ensina uma religião de solidão, sozinhos, mas pelo contrário,
ela nos ensina, tanto na Trindade Divina, tanto no Israel do Antigo Testamento, tanto a Igreja do Novo Testamento, o que ela nos ensina é que não existe uma religião solitária, não existe uma religião de andar sozinho. E óbvio, muito diretamente a gente vê que isso, de alguma maneira, confronta os chamados desigrejados, que hoje querem ser cristãos, mas ao mesmo tempo não estar congregando, não estar em comunhão, não estar se submetendo à realidade de uma igreja local, porque nós vemos que a Bíblia não nos ensina isso. Ela não nos ensina esta religião solitária, muito pelo contrário, ela nos ensina enfaticamente que amor é comunhão. Ainda seguindo no texto de Hebreus, no verso número 25, o que ele nos diz? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros. Nós vemos que não é novidade o descongregar, se essa palavra existir. Não é novidade, porque o apóstolo que nos escreve a carta aos Hebreus, ele já nos diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, naquela época já existia o abandono da comunhão. E isso nós vemos não apenas em Hebreus, mas nas demais epístolas em que nós temos no Novo Testamento, principalmente as do apóstolo Paulo. Ele está combatendo os erros, as heresias, os problemas da igreja, e ele também combate essa questão de não congregar, de não estar em comunhão. Então, o segundo ponto é que temos que buscar a comunhão uns com os outros. Porque talvez ela não aconteça de forma automática, de forma natural. E com certeza vocês já passaram por essa experiência de tentar se aproximar de alguém e ter muita dificuldade por uma série de fatores. Mas o ponto importante é que nós devemos buscar esta comunhão, conforme nos diz o apóstolo Paulo, que nós devemos nos admoestar uns aos outros. Precisamos nos corrigir uns aos outros, mas a correção só é possível, a admoestação só é possível, o encorajamento só é possível se houver a comunhão. Do contrário, por exemplo, se eu não tenho comunhão com o meu irmão, mas eu vou querer corrigi-lo, cobrá-lo, ou de alguma maneira ensiná-lo, o que fica? Fica parecendo que eu estou querendo mandar nele, que eu estou querendo, de alguma maneira, fazer com que ele faça algo que eu entenda que é bom, mas que ele não entenda que é bom. Por quê? Eu não tenho relacionamento com ele. Ou seja, quem é tu para cobrar alguma coisa de mim? Nós nem nos conhecemos. Mais ou menos nesse sentido, então, que o texto nos diz que nós precisamos admoestar uns aos outros, e para que esta admoestação aconteça de forma saudável, natural, bíblica e espiritual, precisamos estar em comunhão. A igreja é um corpo, um rebanho, uma família. São termos que o Novo Testamento usa, de que somos um corpo, composto por vários membros, que somos um rebanho composto por várias ovelhas e que somos uma família que também pressupõe vários membros. Ou seja, não podemos viver isolados, porque não é isso que a Escritura nos ensina. Não podemos ficar desigrejados, porque pertencemos uns aos outros e devemos congregar-nos para servir uns aos outros, exortar uns aos outros e ser bênção uns para os outros. Então, uma das expressões mais usadas no Novo Testamento é o uns aos outros, e isso mostra de diversas formas que nós pertencemos um ao outro, e ao pertencer então é que nós conseguimos fazer todas estas coisas: congregar, admoestar, estimular, encorajar, corrigir, que é o que a Bíblia nos ensina. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, abre aspas: o culto público é uma necessidade da vida cristã, e a comunhão entre os irmãos sempre foi considerada um dos principais meios pelos quais Deus manifesta a sua graça. A comunhão é só o culto? Não,
mas o culto público é uma necessidade da vida cristã. Não adianta, ele é o ápice do nosso cristianismo, quando a igreja, o povo de Deus, se reúne com cânticos, salmos, com palavra, com oração, com contribuição, conforme nosso pastor pregou semana passada. O culto, a comunhão, o congregar, o culto público faz parte, um dos principais elementos. Ou digamos assim, que é a partir dele que a verdadeira comunhão vai acontecer, porque é no culto que nós somos expostos ao Evangelho, e é o Evangelho quem vai nos confrontar, quem vai nos corrigir, quem vai nos ensinar, quem vai nos orientar. E no momento em que nós abandonamos a congregação, que nós abandonamos o culto público, a comunhão que nós temos aqui, dificilmente ela se estenderá da porta para fora. E nós vamos ver ainda um pouquinho mais sobre isso. Mas por quê? Porque é aqui que os meios de graça se manifestam na nossa vida cristã. É aqui que o Evangelho é pregado. É aqui que nós estamos em comunhão com Cristo, com o seu povo. É aqui que nós celebramos a Santa Ceia. É a partir da igreja que nós celebramos o batismo. Por quê? Porque nós precisamos considerar o culto público como uma necessidade na vida cristã. E nesta mesma linha de pensamento, o Novo Testamento não oferece apoio à ideia de cristãos isolados. O Novo Testamento não nos dá esta possibilidade de cristãos que vivam isolados, cristãos que congregam consigo mesmo. Muito pelo contrário. A comunhão estreita e regular não é apenas uma ideia agradável. É bom vir aqui, é bom encontrar os irmãos que a gente gosta, que a gente conversa, que a gente tem coisas em comuns. Mas não é apenas esta agradabilidade que deve basear o nosso culto público e a nossa vida cristã, mas também é uma necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. Digamos assim, é no culto público, a partir do Evangelho, que está centrado os nossos hinos, as nossas orações, a nossa pregação, a nossa contribuição e a nossa comunhão. Então, ele não é apenas algo agradável, mas é uma necessidade para o encorajamento dos valores cristãos. Ou seja, é aqui que nós vamos passar a régua e alinhar os valores cristãos da nossa congregação. É no culto público que as coisas serão corrigidas, em que todos ouviremos a mesma palavra. Talvez, se você me fizer uma pergunta sobre um assunto, eu vou lhe dar uma resposta. Se você perguntar ao pastor Rodrigo, provavelmente vai ser muito parecido, mas ele pode lhe dar outra resposta. Mas no culto público é que toda a igreja ela vai estar ciente dos valores cristãos que saem das Escrituras Sagradas, para que nós possamos viver a nossa vida em comunhão. Então nós vemos o que? É necessário buscar a comunhão uns aos outros. Ainda mais, agora olhando para o texto de Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. O que este texto nos ensina? O importante papel do cuidado mútuo na igreja. Esta importância de cuidarmos uns dos outros. E a partir do texto de Romanos, de diversas formas. Por exemplo, quando Paulo ele conclui o capítulo 16 de Romanos, ele está concluindo ali a epístola, Paulo saúda alguns irmãos e amigos e recomenda uma irmã para a igreja de Roma, Febe. Quando Paulo ele recomenda esta irmã para a igreja de Roma, e esta irmã congregava em Cencreia, que é uma cidade próxima à cidade de Corinto. E aí, quando ele faz esta recomendação, quem era Febe e por que ele a recomenda? Febe era protetora de muitos, inclusive do apóstolo Paulo. A palavra grega prostatis significa ajudadora, patronesse, benfeitora, ou seja, Prostastes era um representante legal e um protetor rico. Paulo, quando ele nos fala, e nós podemos ler aqui o verso de número 1,
que ele diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja em Cencreia. E de que maneira ela servia? Com as suas posses, com seus talentos, com as suas capacidades. Nós vemos que, inclusive, alguns autores entendem que ela auxiliou o próprio apóstolo Paulo com aquilo que ela tinha. Isso demonstra que Febe era uma mulher de posses, que usava sua riqueza para apoiar a igreja e também o apóstolo. Por isso que ele fala sobre o cuidado mútuo, porque alguém pode auxiliar outro alguém em necessidade. Febe usou seus recursos não apenas para o seu deleite e conforto, mas para sustentar e socorrer aos irmãos. E é este cuidado que o apóstolo Paulo então fala para nós. E ele diz no verso número 2: recebam ela no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ela era alguém que usava os seus recursos, ou seja, a sua vida, para o auxílio dos irmãos. E por isso o apóstolo Paulo diz: recebam ela como convém aos santos. E aí entra o ponto em que nós estamos falando aqui, já dando continuidade no compromisso 3 do nosso pacto, que é: quando mudarmos de local, que nos impossibilite de congregar na mesma igreja, unirmos-nos a outra igreja onde possa cumprir os princípios deste pacto. Não é porque você mudou de local que você não vai procurar os mesmos princípios que regem a nossa comunhão na igreja do Jardim Botânico. Essa é a ideia, é isso que o apóstolo Paulo está recomendando aos irmãos. Recebam ela como se já fosse membro de vocês, como se já estivesse comungando com vocês, porque é assim que os santos fazem, é assim que os irmãos se relacionam, ou seja, cuidando uns dos outros. A recomendação mostra o importante papel da recepção calorosa da igreja. Não apenas uma recepção com relação ao culto e ao templo, mas sim a recepção no sentido de convivência. Porque ele diz: tudo o que ela precisar, que vocês possam auxiliar ela. Todas as necessidades que ela tiver, que vocês possam ajudar ela. Está indo muito além apenas da reunião, do culto, mas sim é uma questão de convivência. Porque a igreja de Roma deveria receber ela no Senhor como um membro da família de Deus e ajudá-la em tudo aquilo que ela precisasse. Isso é o cuidado mútuo. E somente quem congrega pode desfrutar deste cuidado, e somente quem congrega pode também dar este cuidado aos demais irmãos, porque nós vemos que, assim como ela cuidou de muitos, agora o apóstolo Paulo recomenda que os irmãos de Roma cuidem dela, porque a igreja é uma comunidade de comunhão. Faz parte da nossa essência como cristãos, faz parte da nossa essência como igreja, a palavra comunhão. A igreja é a comunidade da ajuda mútua. Sabemos que nós jamais conseguiremos suprir todas as nossas necessidades, por uma série de fatores, seja de distância, seja falta de tempo, seja falta de recursos financeiros, seja falta de capacidade de um aperfeiçoamento da nossa parte em lidar com determinados problemas. Sabemos que nunca seremos perfeitos, sabemos que nunca chegaremos no ideal que a palavra de Deus nos coloca, mas nem por isso nós não vamos buscar aquilo que está ao nosso alcance, para que nós possamos cumprir aquilo que nós colocamos como nosso pacto. O que é o pacto? Aquilo que eu e você acordamos juntos, que nós vamos fazer uns com os outros. Então, igreja é vida em comunhão, mesmo fora da igreja do Jardim Botânico. Uma vez eu vi um pastor comentando que ele recebeu um pedido de ajuda no sentido do seguinte: pastor, me mudei para uma outra cidade, e esta cidade não tem igrejas, ou não tem uma igreja bíblica que eu possa congregar. O que fazer? E a resposta do pastor não foi o que ele deveria fazer, mas sim o que ele deveria ter feito.
Porque ele respondeu assim: você viu local para morar, você viu trabalho, você viu talvez seus estudos, você viu a sua mudança, você viu tudo, e quando chegou aí você viu que não tinha uma igreja. Era a primeira coisa que você deveria ter feito antes de decidir onde morar. Aonde vou congregar? Porque como cristãos, nós sabemos que, independente da rua, do bairro, da cidade onde nós moramos, para onde quer que nós iremos, nós vamos procurar estar em comunhão uns com os outros. É importante porque vida cristã é vida em comunhão. E ainda continua sendo uma meta da igreja, aperfeiçoar a comunhão continuamente. A palavra grega para comunhão é koinonia, baseado no substantivo grego koinos, que significa comum. Comunhão nada mais é do que aquilo que nós temos em comum. Diz respeito às coisas que as pessoas compartilham. E é certo que o que nos torna mais comum é sermos salvos por Deus, é a conversão, é o Evangelho de Jesus Cristo. Por mais que tenhamos outras afinidades, por mais que talvez moramos perto da igreja, por mais que tenhamos profissões parecidas, ou ainda temos idades parecidas, mas não são estas coisas que nos fazem, que seria o principal para nós compartilharmos, mas sim é a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. A comunhão e o congregar é parte fundamental do cristianismo, muito além das nossas simples preferências. Então, muitas vezes as nossas preferências que bom que quando elas se encaixam em uma igreja com muitas preferências que nós temos, mas não deve ser a preferência que venha basear a nossa vida cristã. Por quê? Em algumas igrejas é difícil reconhecer que os cristãos têm algo em comum, a não ser o fato de que se reúnem no mesmo horário aos domingos. Fora isso, sua vida caminha em direções diferentes. E é por isso que nós temos o pacto, e é por isso que nós estamos pregando essa série curta. Nós não queremos ser reconhecidos apenas por vir no mesmo local aos domingos de manhã, meus irmãos. Nós não queremos que a única coisa que nós temos em comum é estarmos aqui no mesmo dia e horário. Muito pelo contrário. Nós queremos compartilhar a nossa vida, nós queremos conviver, nós queremos que esta comunhão se estenda e que esta comunhão faça parte do nosso dia a dia, e com muitos desafios. É certo que é com muitos desafios, mas por isso que o Evangelho, a palavra de Deus, ela nos exorta a exortarmos, auxiliarmos, nos encorajarmos, nos estimularmos, nos corrigirmos. E isso só é possível se nós termos uma convivência daqui para fora. Ainda que é maravilhoso estarmos no culto, recalibrarmos as nossas baterias, sermos cheios do poder de Deus, o Espírito Santo aqui nos confrontar e orientar a nossa vida todos os dias, mas nós precisamos ter isso em mente, que não podemos andar em caminhos diferentes, precisamos andar todos juntos conforme a palavra de Deus nos orienta. E é um grande desafio, principalmente cada vez mais nos tempos em que nós vivemos. Prova disso foi o que nós enfrentamos na pandemia. Graças a Deus, e digo isso com muita alegria no coração, de que de alguma maneira a nossa congregação ainda é uma congregação que conseguiu, de um jeito ou de outro, manter o contato, manter a comunhão, continuar. Mas digo a vocês, muitas igrejas praticamente acabaram, porque era apenas a reunião do culto que fazia com que os irmãos se sentissem igreja. No momento em que o culto acabou, as pessoas não se sentiram mais parte, elas não sentiram como se fizesse parte de algo, desta comunhão cristã que o Evangelho nos expõe. E isso é terrível. Por quê? Porque se não tiver o horário e o local marcado para nós termos comunhão,
as pessoas não se sentem parte da igreja. Isso é terrível, porque não é isso que o Evangelho nos propõe. Ou seja, ele nos propõe a comunhão da vida, do compartilhar. É óbvio que nós não temos mais a capacidade de estarmos em comunhão, como por exemplo o texto de Atos dos Apóstolos nos diz, que diariamente eles estavam no partir do pão, orando, eles estavam ali convivendo, o Espírito Santo estava operando na vida deles. Quem dera se nós pudéssemos todos os dias nos reunir. Quem dera nós pudéssemos todos os dias fazermos as nossas refeições, cantarmos louvores, falar a palavra de Deus ao outro, orarmos juntos, chorarmos, nos alegrarmos. Não é possível como a igreja de Atos dos Apóstolos fazia, mas sabemos que aquele é o ideal, aquilo seria a nossa utopia. Mas ainda assim, não significa que nós não poderemos desfrutar de uma comunhão mais intensa a partir daquilo que a palavra de Deus está nos colocando. Mas nós precisamos ter isso em mente: igreja é comunhão. Por isso que o nosso pacto diz: não abandonemos a nossa congregação. E se nos mudarmos, assim como Paulo recomenda a FEB, procuremos outra igreja onde os princípios deste pacto também possam ser vividos. E ainda, um pouco mais. Motivos errados ou motivos para congregar errado. Pode existir? Sim, e eu gostaria de separar alguns. Por que é que, às vezes, digamos assim, o congregar é tão difícil? Ou congregar de forma errada? Separei algumas partezinhas para compartilhar com os irmãos. A primeira delas. O primeiro motivo é: os que têm participado dos cultos e da comunhão da igreja não são realmente convertidos. Isso é um grande problema. Quando tu tem no seio da igreja pessoas não convertidas. E leiam, não é pessoas não perfeitas, é pessoas não convertidas, não salvas por Jesus Cristo, em que o Evangelho não transformou o coração delas. A verdadeira comunhão cristã faltará, se não houver um verdadeiro cristão. Se não houver um verdadeiro cristão, não haverá verdadeira comunhão. A comunhão cristã genuína pode ser muitas coisas, mas no seu centro está uma experiência comum da graça de Deus em Jesus Cristo. Como eu falei, podemos ter muitas coisas em comum e que não são erradas, mas tem algo que é superior, e é que no centro da nossa experiência comum, o centro que aconteceu com todos nós é que a graça de Deus em Jesus Cristo nos salvou. Se isso não existiu, não existirá a verdadeira comunhão cristã. Se nós temos em nosso meio não convertidos e o tratamos como irmãos, nós estamos induzindo esta pessoa ao erro, e nós estamos errando porque exigiremos dela uma comunhão verdadeira que um não convertido não é capaz de ter. Por quê? Porque ele não conheceu a graça de Jesus Cristo. Se uma pessoa não é verdadeiramente cristã, não compartilhará da comunhão verdadeira, ou participará da comunhão de forma errada. E o que seria de forma errada? Egocêntrica, autocentrada em si mesmo, nas suas preferências e nas suas necessidades. Porque eu posso simplesmente participar da comunhão exigindo, cobrando, ou seja, autocentrada em mim mesmo e nas minhas necessidades. Então não é o servir uns aos outros, é sirvam a mim. É uma via de mão única, enquanto que a palavra de Deus nos mostra que a comunhão cristã é uma via de mão dupla, uns aos outros. Eu não posso basear simplesmente nas minhas necessidades, nas minhas vontades, nas minhas preferências. Eu preciso entender que a comunhão é algo em comum entre todos nós. E se eu sou um não convertido, isso não será possível. Eu apenas olharei para mim mesmo. Então, a primeira forma errada de congregar é um não convertido, exigirmos do não convertido aquilo que somente um cristão poderia viver. E segundo,
o pecado na vida de muitos cristãos é um outro fator que nos leva a um congregar errado. Por quê? Não me refiro ao fato de que todos somos pecadores. É óbvio, não preciso dizer aqui que todos nós pecamos, né? O evangelista João, ele disse: se alguém diz que não peca, se faz mentiroso e já está pecando pelo pecado da mentira, porque todos nós pecamos. Então, não é a questão de sermos perfeitos, porque todos nós temos pecado na nossa vida, mas me refiro de forma específica ao pecado não confessado, ao pecado que ainda escraviza alguém. E nós sabemos que o pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Ainda que de uma vez ou outra nós possamos cair em algum pecado, não podemos ser escravos destes pecados, ou seja, do pecado não confessado. Por quê? Isso, em primeiro lugar, destrói a comunhão com Deus e, em seguida, a comunhão entre os irmãos. Se eu não tenho comunhão com Deus, como posso ter comunhão com os meus irmãos que são filhos de Deus? O pecado, a primeira coisa que ele faz, ele vai destruir a sua comunhão com Deus. E você não terá prazer algum em ter comunhão com os irmãos. Por isso, a Santa Ceia é para quem está em comunhão com Cristo e comunhão com a igreja. Eu estou em comunhão com Cristo, então eu posso participar do corpo do Senhor. Mas é necessário também estar em comunhão com o corpo, não apenas com Cristo, o cabeça do corpo, mas com o próprio corpo. Vamos ler 1 João capítulo 1, versículo de número 3, que João nos deixa mais claro esse ponto. 1 João capítulo 1 e o verso 3. Que diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que João nos diz? Que nós temos comunhão conosco, mas a nossa comunhão é a partir da comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Olha o que ele nos fala no versículo de número 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então não é apenas o pecado que é o problema. Por quê? Porque Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas é o pecado não confessado que nos faz andar em trevas. E se nós, como filhos de Deus, andamos em trevas, não temos comunhão com Ele, não teremos comunhão com os nossos irmãos. Então, qual é a solução para este problema do pecado no meio do povo de Deus? É confessar o pecado, limpar o coração e restaurar a comunhão com Deus e com seu povo. A igreja, ela não produz cristãos. Deus produz seus próprios filhos, mas a igreja, ela faz parte daqueles que dão autenticidade se a nossa vida cristã está de acordo ou não com a palavra de Deus, porque eu e você não temos condição de salvar ninguém, então nós não podemos produzir uma conversão, mas a partir da conversão, é a igreja quem vai autenticar se a minha vida cristã está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos corrigir, admoestar, orientar, estimular, disciplinar, não como um ato de punição, mas sim como um ato de restauração. Por quê? Porque é isso que Deus espera do seu povo. Ainda mais, em terceiro, o que seria um congregar errado?
estar em uma igreja com doutrina errada. Não adianta eu ser um cristão verdadeiro e participar de uma igreja onde a doutrina bíblica está corrompida. Estar em uma igreja que prega doutrinas falsas é motivo de trocar de congregação, mas não de deixar de congregar. Se eu estou em uma igreja onde a doutrina falsa é pregada, eu devo deixar de congregar? Não, mas eu devo trocar de igreja. E este daqui talvez seja um dos pontos em que as pessoas se confundem. Aquela igreja lá não serve porque tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Ok, tá, mas e para onde então você irá? Que é onde as pessoas se aproveitam para fazer o quê? Simplesmente abandonar o congregar. Como dissesse, lá todo mundo está errado. E isso me lembra de uma frase que diz assim: se você encontrar uma igreja perfeita, não vai para lá, porque você vai estragá-la. Porque todos nós temos os nossos pecados. Não é o fato da igreja não ser perfeita, mas é o fato de doutrinariamente ela ser falsa. Isso sim é motivo de trocar de congregação. John Stott diz o seguinte: o demônio atrapalha a igreja, tanto por meio do erro quanto por meio do mal. Quando ele não pode levar os cristãos a pecar, ele os engana com a falsa doutrina. Então, Satanás ele vai nos tentar nos nossos pecados, e isso quebra a nossa comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Nós já vimos isso anteriormente. Porém, quando Satanás não consegue isso, o pecado e a tentação nos atingir, o que ele também faz? Conforme as palavras de John Stott, pode levar os cristãos a pecar, nos enganando com falsas doutrinas, pervertendo o evangelho. Então, a questão não é só a maneira como nós nos relacionamos. Graças a Deus não há escândalos em nosso meio. Ok, mas e qual é o evangelho que está sendo pregado? E isso deve também ser observado. Em quarto lugar, a maneira como a igreja está organizada. Isso pode ser um congregar errado no sentido de nos dificultar congregarmos. E o que podemos encontrar nisso é: a igreja pode ser formal demais, grande demais, pode ter algumas dificuldades que não geram comunhão. Aqui colocamos a questão de estrutura da organização que se faz necessário. Toda igreja precisa de organização, toda igreja precisa de burocracia. Não é porque somos igreja, a comunidade, o algo em comum, que não vai precisar, não vai ser necessário alguém organizar as coisas. Então, por exemplo, alguém vai ter que escolher o salmo responsivo, a confissão, alguém vai ter que marcar o horário do culto, alguém vai ter que abrir as portas da igreja. Esta parte de organização e de estrutura está totalmente dentro do que é a comunhão e a vida cristã. Mas também nós sabemos que tem certas coisas que se tornam empecilhos, como esses exemplos. A igreja é burocrática demais, não conseguimos fazer nada, não dá para mudar nada, ou a igreja é grande demais, nós temos tanta gente que a gente não conhece todo mundo que congrega conosco. E nesse sentido também é que nós identificamos os empecilhos e precisamos tentar removê-los, ou trabalhar para que os empecilhos se revertam em motivos de fortalecimento dos relacionamentos. Existe uma dificuldade, existe, que isso não nos impeça de congregar, mas que ao contrário, nós venhamos remover estes empecilhos ou até mesmo revertê-los em motivos de relacionamentos, como por exemplo a nossa intenção de formar aqui os pequenos grupos. Porque nós temos os irmãos que moram em Canoas, Eldorado do Sul, nós temos irmãos que moram na Zona Sul, que é quase outra cidade, dependendo da localização, os irmãos que moram na Zona Norte, os irmãos que moram mais próximo aqui à região do Botânico. Então nós temos este problema geográfico. É o problema? Vamos tentar removê-lo? Não é possível, mas nós podemos fazer dele algo bom, que no que nós pretendemos é pequenos grupos em pontos descentralizados da cidade, em que possa ser mais próximo para os irmãos se encontrar, orar, expor a palavra de Deus, ter um momento de comunhão juntos. Mas nós não podemos deixar de congregar porque estas coisas existem, mas precisamos sim removê-las. É nisso que nós encontramos o último ponto
vou apenas citá-lo porque eu preciso encerrar por causa do horário, do nosso pacto. Não sermos membros ou líderes de outra igreja simultaneamente. Porque não é possível, meus irmãos, ser membros de duas igrejas. Ou você vai estar lá, ou você vai estar cá. Ou você vai estar aqui, ou você vai estar lá. Não é possível também ser líder. Se é difícil ser membro de uma, imagina membro de duas. Se é difícil ser líder de uma, imagina líder de duas. Então, nós vemos que, por que nós ressaltamos no nosso pacto? Para deixar claro que o ideal, então, seria você trocar de congregação. E eu falo isso com muita tranquilidade, com muita paz no coração. Assim nós temos uma alegria imensa em receber irmãos que vêm de outras congregações, de outros distritos, de outras denominações, e alegria para o nosso coração. Se por algum motivo você está impedido de congregar, de manter comunhão com a nossa congregação, também não seria, digamos assim, nenhum pecado terrível você trocar de congregação. Porque nós sabemos que isso também faz parte, mas o que não seria justo com nenhuma de duas igrejas, seja essa ou outra que você queira fazer parte, é estar nas duas ao mesmo tempo. Por isso então, se no seu coração você decidir, eu sempre digo a mesma coisa: vá em paz e que Deus te abençoe. Mas nós pretendemos que ninguém siga esse conselho, que todos venhamos estar em comunhão juntos, que todos possamos enfrentar os desafios da comunhão cristã juntos, para que nós possamos servir a Deus e uns aos outros. Para encerrar então, gostaria de fazer algumas perguntas de reflexão sobre o assunto que nós tratamos nessa manhã. Primeiro, não é nenhuma pergunta, mas é uma afirmação. Qual é a fonte da nossa falta de desejo ou falta de motivação de congregar? Provavelmente é o mesmo motivo que nos faz pecar. Assim como eu citei que o pecado, ele quebra nossa comunhão com Deus e também a comunhão com os irmãos, nós precisamos analisar qual é a fonte da nossa falta de desejo em congregar. Meu ponto é que, se não amarmos a Deus, não amaremos o nosso irmão. Provavelmente a mesma fonte que me faz pecar é a mesma fonte que me faz ter vontade de não congregar. É o pecado, é a quebra da comunhão com Deus. Santo Agostinho diz o seguinte: nada faltará à sua felicidade quando Deus for tudo em todos. Um coração que não ama a Deus não vai amar o seu irmão. E provavelmente esta seja a principal fonte de que muitos abandonam a congregação. Não é apenas porque encontraram defeitos, não é apenas porque não foram supridos nas suas necessidades, mas é porque não amam a Deus e por isso não conseguem amar os irmãos. Congregar vai ser um peso, um sacrifício, jamais vai ser um privilégio se eu não amo a Deus. Se eu não amar a Deus, tudo vai ser difícil, tudo vai ser ruim, porque a alegria de Deus está no meu coração. Por isso que provavelmente a mesma fonte de pecado é: peco porque não amo a Deus. Peco porque entendo que o benefício do pecado é maior do que o benefício de amar a Deus. Provavelmente é o mesmo motivo pelo qual as pessoas abandonam a congregação. Por isso, devemos sondar o nosso coração e avaliar como está o nosso amor por Deus. Este é o princípio: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Segundo, o que estamos fazendo para ajudar ou auxiliar aqueles que estão em dificuldade de congregar? Se havia de mão dupla, o que eu faço com quem tem dificuldade de congregar? O que eu tenho feito? O termo uns aos outros é uma das expressões mais usadas no Novo Testamento, mostrando que devemos servir aos nossos irmãos assim como fomos alcançados por Cristo. Cristo nos alcançou quando nós não tínhamos méritos,
quando nós não tínhamos o que oferecer, quando nós não tínhamos nada de bom, e Ele nos amou e nos alcançou. Então, por isso, nós precisamos, a partir de Cristo, sondar o nosso coração e ver quais as dificuldades do nosso irmão que nós podemos auxiliar naquilo que ele precisa. Em terceiro lugar, terceira reflexão, peça ajuda. É difícil, quando o irmão está com dificuldade e com desânimo, mantermos comunhão. Não porque nós não desejamos, mas porque a própria pessoa que está desanimada ou que está em dificuldade, ela não pensa na comunhão como um benefício divino. Por isso que nós precisamos deixar claro, meus irmãos, peçam ajuda. Digam qual é o problema, digam qual é a dificuldade, porque muitas vezes o que o pecado não faz, o que a tentação não faz, que são coisas externas, o desânimo faz, porque o desânimo está dentro de você, e o desânimo, ele tem a capacidade de nos levar ao ponto de não queremos mais congregar, de não... Talvez alguns irmãos já tenham tido essa experiência, mas nós, aqui no Botânico e também em outras igrejas, já tivemos essa experiência. A pessoa simplesmente some, ela se entristece, ela desanima, e não foi algo que a igreja fez, não foi algo que a igreja deixou de fazer. Ela por si mesma tem alguma dificuldade que está impedindo com que ela tenha a alegria da salvação e queira estar em comunhão. E aí você pode ligar, você pode chamar, você pode ir, você pode tentar, e é tudo muito difícil. Eu vou dizer para vocês, é difícil, e a principal maneira, o principal antídoto para que esta barreira seja quebrada e para que esse desânimo seja quebrado peça ajuda, para que nós possamos auxiliar, assim como a Bíblia nos exorta. Porque geralmente nós só vamos perceber quando a pessoa para de congregar, quando ela para de frequentar os cultos, quando ela para de interagir e conviver com os irmãos. Só que quando isso acontece, já está no estágio avançado, porque o problema não é que ela parou de congregar, na verdade é que ela parou de congregar porque já estava no estágio avançado de declínio espiritual, ou seja, ela já está muito longe para retornar. O trabalho é muito maior, mas então quando a luta, a adversidade, as tribulações desanimarem você, nós temos uma recomendação: peça ajuda. Converse com seus irmãos, converse com os obreiros, diga o que você está passando, o que você precisa, para que nós possamos auxiliar, para que não vá muito longe, e antes disso nós possamos, assim como os servos, eles ajudaram a Moisés, não me lembro agora, Moisés ou Abraão, mas eu se não me engano foi Moisés, que estava no monte, quando ele levantava as mãos, o povo vencia, quando ele baixava as mãos, o povo perdia. Então veio um servo de cada lado, levantou as suas mãos e o povo ganhou a batalha. É uma analogia simples do que nós podemos fazer uns com os outros. Se você não tem mais força, peça ajuda. Talvez um ou dois irmãos consigam levantar as suas mãos espiritualmente falando, para que nós possamos continuar a batalhar e a viver a vida cristã. Qual é a solução então? Recorra a Deus, pedindo que o Espírito Santo lhe dê a alegria da salvação e procure seus irmãos em Cristo para compartilhar as suas dificuldades. Amém? Creio que seria isso. Vamos nos colocar em pé. Desculpa ali, passei alguns minutinhos do horário. Mas, meus irmãos, o que o Evangelho nos propõe é isso: alegria em Deus, da salvação, para estarmos em comunhão uns com os outros. Sempre passaremos por dificuldades, sempre teremos motivos. Nosso coração, ele como diz uma expressão famosa, uma fábrica de ídolos. Nós sempre vamos arranjar circunstâncias e motivos para abandonar a comunhão, mas ao mesmo tempo cremos e oramos para que o Espírito Santo sempre esteja colocando no nosso coração um desejo por amar a Deus e por amar ao próximo
amar os nossos irmãos. Que isso com certeza já é um bom caminho para a comunhão e a vida cristã. Vamos orar. Deus soberano, poderoso, justo, santo, que nos conduziu até aqui essa manhã, para que nós possamos orar, cantar, ouvir a Tua palavra, congregar, estarmos aqui uns com os outros, Senhor, em comunhão contigo e com Teu Espírito. Te pedimos, Pai, que nós não venhamos abandonar a nossa congregação na expressão do texto bíblico, como é costume de alguns, mas que, pelo contrário, nós viemos enfrentar os desafios de uma vida comum, enfrentar os desafios de uma vida cristã que, como Teu povo, o Senhor tem propósito para nós. Creio que o Senhor tem propósitos específicos para a congregação do Jardim Botânico. Creio que o Senhor tem planos específicos para o nosso tempo e nós queremos viver os planos de Deus. Nós queremos atingir o propósito que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser usados por Ti para a glória do Teu nome, Senhor, para que o Teu Evangelho ele se expanda, ele cresça, para que sejamos enviados como testemunhas ao mundo daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ó Pai, nós Te pedimos que Tu nos dê a capacidade de quebrarmos todas as barreiras, de quebrarmos todos os empecilhos, de buscarmos em Ti a fonte da nossa alegria, da nossa motivação, a fonte da nossa salvação, para que possamos assim desfrutar desta comunhão maravilhosa que a Escritura Sagrada, ela nos coloca como aquilo que nós precisamos almejar. Senhor, que nós possamos buscar aqueles que abandonaram a congregação, buscar aqueles que abandonaram a comunhão, que nós possamos ser os meios usados por Ti para chegar e auxiliar o nosso próximo nas suas dificuldades e nas suas lutas. Todos nós enfrentamos em algum momento lutas extenuantes, situações que parece que não vamos suportar, como muitas vezes já passamos. Mas olhando para trás, nós vemos que mesmo quando achamos que Tu nos abandonaria, ou que não teríamos a força suficiente, Tu nos preservou, e como igreja tem nos preservado, e nós continuamos firmes, porque Tu é comunhão, Tu é amor, e Tu nos chama à comunhão e ao amor também, porque somos Teus filhos. Por isso Te pedimos, ó Pai, nos ensina e nos guia, que o Teu Espírito Santo traduza no coração dos meus irmãos aquilo que com todas as minhas dificuldades e limitações eu não consegui ensinar nesta manhã, mas Te pedimos que a graça do Senhor seja abundante sobre todos os membros da igreja do Jardim Botânico. Assim oramos e pedimos hoje e sempre. Amém.